Sabia, querido irmão, querida irmã, que Deus quer estar consigo? Deus quer ter tempo para alguma intimidade contigo? A verdade é que Deus está presente e não há nada que possa transmitir mais segurança do que saber que Deus está conosco. Quando temos essa noção, a verdade é que fica tudo mais fácil, porque sabemos que não estamos sozinhos. Algumas pessoas já ouviram falar de Deus, outras dizem que conhecem a Deus, mas são poucas aquelas que podem afirmar que têm intimidade com Deus. E este é o aspecto, porque Deus quer ter intimidade conosco. A Bíblia mostra Deus à procura dos seus filhos no Éden, por exemplo. A Bíblia mostra que Deus procura debaixo de árvores, em montes, no deserto, nas ruas e em todos os lugares. Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E Deus revela-se a estas pessoas, transformando as suas vidas por meio da sua palavra. Ter intimidade com alguém é algo que é um pouquinho mais, talvez, do que aquilo que possamos imaginar, porque ter intimidade com alguém é conhecer essa pessoa profundamente, passar tempo com ela, saber daquilo que gosta, daquilo que quer, e com Deus não é diferente, é assim também. Para ter intimidade com Ele é preciso passar tempo a orar, a ler a sua palavra, ao ponto de esperar e poder ouvir a sua voz a falar-nos. O autor dos Salmos, do Salmo número 73, e no versículo 28, ele diz o seguinte: mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Será que nós podemos afirmar isto? Será que cada um de nós tem prazer realmente em estar com Deus? Eu espero que estejamos a aprender, a viver, que isto é bom para nós. O nosso relacionamento com Deus começa quando Ele nos chama ou quando Ele nos atrai. Quando entendemos que Deus quer ter um relacionamento conosco, precisamos reconhecer que, na verdade, nós é que precisamos dele. E o apóstolo Paulo lembra-nos o seguinte em 2 Coríntios, no capítulo 3 e verso 5. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. É curioso sentir que Deus quer, mas é Ele que nos insta a que possamos atingir este ponto, que consigamos ter esta ação. Já o apóstolo João resume a natureza do relacionamento que temos de ter com Deus de uma outra forma. Na sua primeira epístola, no capítulo 3, versículo 1, na primeira parte, nós lemos: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Logo aqui começamos a ver que há algo mais além do estar ao lado. Ele quer que nós sejamos filhos de Deus, tal como Cristo é filho de Deus. Ele quer que nós nos sintamos como tal. Ele quer que nós vivamos como tal. A verdade é que Deus está sempre connosco. Está de braços abertos para receber-nos. O grande problema está que muitas vezes nós não estamos com Ele. Frequentemente afastamos-nos de Deus, viramos-lhe as costas e depois não sabemos porque é que a nossa vida não vai bem. Chegando ao ponto, muitas vezes até de culpá-lo por alguma situação, culpá-lo de abandono, nomeadamente. Mas vejamos, como é que Deus se comunica connosco? Como é que Deus se comunica com os seres humanos? A Bíblia diz-nos, a palavra de Deus diz-nos em Hebreus, no capítulo 1, e versos 1 e 2,
Hebreus, capítulo 1, versos 1 e 2, ela diz-nos o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias falou-nos pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem fez também o mundo. Há aqui uma diferença. Estamos aqui a ver a história dividida em dois momentos. A primeira parte, em que essa vontade de Deus era transmitida através dos profetas. Mas depois há uma outra parte, e que está mais próxima de nós, naturalmente, que é a parte que ele nos falou e continua a falar através do seu Filho. Não só que o fez herdeiro, mas foi este seu Filho também que fez o mundo, que nos fez a nós. Na vida de Jesus, nós encontramos uma vida de exemplo. Uma vida de exemplo, por exemplo, na oração, uma vida de exemplo naquilo que diz respeito aos seus ensinos e em todos os momentos da sua vida nesta terra, a sua vida presencial, naturalmente, notamos e constatamos a sua ligação com o Pai. Por exemplo, João 10:30, nós lemos: eu e o Pai somos um. Se formos ao capítulo 17 e verso 21 do mesmo livro, nós lemos um desejo que Jesus manifesta ao Pai quando diz: como tu és em mim e eu em ti. Notamos aqui uma ligação, uma intimidade que no fundo é aquela que Deus deseja que todos tenhamos com Ele. Mas, por exemplo, no capítulo 8 de João, também, no verso 29, diz que aquele que me enviou não me deixa só. O Pai está sempre comigo e eu faço sempre o que lhe agrada. Aqui um bom exemplo de que, como exemplo de Jesus, nós deveríamos fazer também, para que pudéssemos ou possamos ter nas nossas vidas o resultado que Jesus teve. Mas mais um exemplo, por exemplo, no capítulo 6, versículo 38, nós vemos: vim fazer a vontade do meu Pai. E aqui, irmãos, é um pouco mais difícil, porque nós queremos é fazer a nossa vontade. É ou não é verdade? De uma certa forma, há coisas que nós queremos e às vezes não queremos prescindir. E não excluo ninguém desta situação, eu próprio. Muitas vezes queremos que seja aquilo que nós queremos e não aquilo que é a vontade de Deus. Permitam contar-vos uma história. Um casal de ateus tinha uma filha pequenina, mas nunca lhe falou nada acerca de Deus. E uma noite, quando a filha tinha aproximadamente 5 anos, no meio de uma briga monumental entre o casal, o pai acabou por atingir a esposa com um tiro em frente à criança, suicidando-se imediatamente a seguir. Bem, podem imaginar a situação daquela criança e o estado em que ela ficou. Após a tragédia, a menina foi enviada para um orfanato. A senhora responsável por esse orfanato era cristã, era uma cristã devota, e tentou, à sua maneira, apresentar, se é que se pode dizer assim, Deus àquela menina. Quando foi o primeiro dia de aula de religião, a senhora informou a professora que a menina nunca ouvira falar de Jesus e pediu-lhe então que tivesse alguma paciência, algum cuidado com a criança para que ela não se revoltasse. E, determinado dia, a professora mostra uma figura de Jesus às crianças e pergunta: alguém sabe dizer-me quem é este senhor? E aquela menina, contra todas as expectativas, levanta a sua mãozinha e disse: eu conheço-o.
Este é o homem que pegou em mim ao colo quando os meus pais morreram. Queridos irmãos, eu gosto muito desta figura. Será que nós, como adultos, homens, mulheres, jovens mais crescidos, conseguimos pensar e imaginar que Deus também nos segura ao colo nos momentos difíceis? Ou estamos tão envolvidos, preocupados, porque não até assoberbados com outras coisas que nem damos conta disso? Será que o nosso sentimento a nossa sobranceria, deixem-me dizer-vos, faz com que não queiramos isso, que não desejemos isso? É errado se assim é, porque Deus quer pegar em nós ao colo. Uma pergunta que surge muitas vezes é: mas se Deus está comigo, por que é que coisas más me acontecem? Bem, o facto de Deus estar conosco não significa que nós não vamos ter aflições, que não vamos ter problemas. Lembramos-nos nós, por acaso, de Jó? No meio dos desafios e aflições, ele não esteve sozinho. Embora ele pensasse isso, embora ele sentisse pessoalmente algum distanciamento. E aquilo que Deus quer fazer conosco. No meio das aflições, dos problemas, Deus quer ajudar-nos a suportá-las e a superá-las. E a verdade é que quando perseveramos na fé, nos maus momentos, ganhamos maturidade e crescemos na nossa vida espiritual. Tentem falar com alguém que passou por momentos difíceis. Quando as coisas passaram, sentiram-se mais perto de Deus. Eu costumo dizer muitas vezes que são as provações e as dificuldades que nos levam a estar mais tempo de joelhos. E esta é a atitude correta para recebermos de Deus a sua força. Todos nós nos lembramos e conhecemos bem também a passagem de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Penso que todos a conhecemos de cor, pelo menos quando iniciamos a passagem. Diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Na verdade, é isto que Jesus faz conosco desde que nascemos, enquanto vivemos, até chegarmos ao fim da nossa vida. É bater na nossa porta constantemente, a fim de que possamos receber a sua orientação. Gostaria de levar agora os vossos pensamentos para o Jardim do Éden. Porque a amizade entre Deus e o ser humano no Jardim do Éden era acima de todo aquele tipo de amizade que nós conhecemos, porque era um ato de amor. No livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 8, nós lemos Gênesis 3, versículo 8, nós lemos: e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher na presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. É um facto curioso que nós vemos bem identificado, que todos nós conhecemos, por isso não vou demorar muito sobre ele, é que Deus vinha todos os dias falar com os seus filhos. Ao entardecer, ele vinha, caminhava e conversava com Adão e Eva. O pai amoroso é como se tomasse o chá da tarde com os seus filhos. Mas, infelizmente, o pecado destruiu a amizade e o homem acabou em guerra contra Deus. Queridos irmãos, de que lado é que nós estamos? Estamos do lado de Deus ou estamos do lado daqueles que continuam a fazer guerra contra ele? Por exemplo, quando o povo estava no deserto, o povo de Israel, Deus instruiu Moisés para que fosse feito um tabernáculo,
para que ele pudesse habitar no meio do seu povo. Todos nós nos lembramos de que Êxodo 25:8 diz que e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Deus queria estar com o seu povo, como Deus quer estar connosco hoje. Quer estar no nosso meio, quer viver, quer sentar-se à mesa connosco. O apóstolo João diz-nos também isto na sua primeira epístola, a sua primeira carta, no capítulo 4 e verso 19, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Isto é algo que às vezes ultrapassa um pouquinho a nossa compreensão. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Pensem no ato da criação do ser humano como um ato de amor. Deus não quis fazer algo para dizer eu consegui, eu fiz. Isso é um sentimento humano. Deus fez o ser humano acima de todos os outros seres, por isso o fez à sua imagem e semelhança, porque queria ter alguém a quem ele pudesse dedicar o seu amor nesta sua criação, de uma forma particular, e por isso nos fez à sua imagem e semelhança. Mas ele acrescenta ainda, no versículo 10, nisto está o amor, não é que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. É absolutamente claro que o desejo e o plano de Deus era estabelecer um relacionamento entre si, Deus, e o ser humano. A tal ponto não só criou, ficou triste pela perda em que o ser humano caiu, pela queda que teve, mas deu-lhe novamente, fazendo o seu filho amado morrer, ou permitindo que o seu filho amado morresse, para que nós pudéssemos ter de novo oportunidade de salvação. Conseguem encontrar algum ato de amor no mundo que nós conhecemos maior do que este? Que eu me lembro, não consigo. Deus instituiu um relacionamento com o antigo Israel, quando disse, por exemplo, andarei entre vós e serei vosso Deus e vós sereis o meu povo. Este pacto, esta aliança, tinha duas partes, tinha duas responsabilidades. Uma da parte de Deus e outra da parte do ser humano. Curiosamente, quando estudamos as Escrituras e quando passamos tempo a meditar, vamos ver Deus nunca falhou no seu compromisso. Deus nunca chegou tarde ao seu compromisso. Deus nunca colocou outra coisa à sua frente ou entre ele e o ser humano. Deus esteve sempre presente quando o ser humano precisou. Estas poucas palavras resumem, na verdade, o que Deus quer no seu relacionamento com o povo. Mas vejamos um outro aspecto dessa simples declaração de Deus. Ele expressa também o seu desejo de ser reconhecido e aceito como ser supremo. Portanto, expressa o desejo de se associar, de ter um relacionamento com aqueles que o aceitam como seu Deus. E aqui parece estranho, porque é que ele está a condicionar ter um relacionamento com aqueles que o aceitam como seu Deus? É óbvio e é natural, porque aqueles que não o aceitarem como Deus não reconhecerão a sua autoridade, não reconhecerão os seus gestos de amor, não reconhecerão as suas atitudes de proteção ou de orientação, nem sequer darão atenção àquilo que ele lhes disser. O apóstolo João resume a natureza do relacionamento que temos de ter com Deus desta maneira. Vamos à primeira epístola de João, no capítulo 3 e nos versos 1 até 3. Primeira de João, capítulo 3, versos 1 a 3. Para não ser eu só a falar, alguém quer ler para nós? A vida santa dos filhos de Deus. Vede que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus, e em realidade somos filhos de Deus.
Por esse motivo, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia, sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. E todo o que tem nele essa plena confiança purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Obrigado, Isabel. É curioso, vemos aqui o propósito da criação da humanidade. Deus está a formar o quê? Uma família. Está a criar a sua própria família. Criou-nos para que possamos ter um relacionamento especial com Ele, de pai e de filhos, porque Deus planeia dar-nos a imortalidade. Queridos irmãos, conseguem atingir este aspecto? Pensem um pouquinho. Não só nos criou, não só nos salvou, não só teve paciência e tem paciência com todos os atos rebeldes de insubordinação, de, sei lá, de tudo de mal que o ser humano possa ter, como ele ainda planeia dar-nos a imortalidade. É incrível como alguém, depois de toda esta situação, depois de ter morto o seu próprio filho, ele continua a insistir em querer amar-nos e dar-nos a imortalidade. Todos nós conhecemos praticamente de cor. Eu lembro-me desta passagem quando passei na altura que outros passaram dos missionários voluntários, em que a fase em que era, já não me lembro como é que se chamava, mas pronto, que corresponde aos desbravadores hoje, que era São João 14, 1 a 3. Decorei nessa altura esta passagem e até hoje a tenho presente na mente. Diz-nos São João 14, 1 a 3, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aquilo que Deus nos está a dizer aqui, olha, vocês têm sido maus, vocês têm sido rebeldes, vocês têm tratado mal os vossos irmãos ou o vosso próximo, mas eu estou a preparar-vos um lugar. Ainda têm uma chance de alterar. Aqueles sentimentos que vocês por vezes têm contra mim de rebeldia, de me acusarem de coisas que eu não tenho nada a ver, eu estou a preparar um lugar para vocês, porque eu quero que vocês venham viver mais perto de mim, eu quero estar com vocês diariamente. E há um outro momento, no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 17 e no versículo 21, que também é importante que nós possamos meditar. João 17, 21. Na famosa oração que Jesus fez pelos seus discípulos e por todos nós, ele diz: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Irmãos, é bonito este pensamento. Deus e o seu Filho não se colocam num patamar mais alto, distante, intocável pelo ser humano. Não. Deus está a querer elevar-nos para junto dele. Ele quer que nós sejamos com ele aquilo que ele é com o Pai. Sabem o que é que pode impedir isso? A nossa vontade. O nós querermos ou não querermos. É a única coisa que altera o plano de Deus. E depois, naquele livro que toda a gente, ou não, deixem-me corrigir, que muita gente tem medo de considerar, porque diz que é um livro de catástrofes, Apocalipse, no capítulo 21, versos 1 a 3, tem pensamentos que complementam este outro de uma forma extraordinária. Apocalipse, capítulo 21, versos 1 a 3. Alguém quer ler, por favor, para nós?
E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Obrigado, Rogério. Reparem neste versículo 3. Toda a mensagem é extraordinária. Mas o versículo 3 diz-nos: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Vimos no livro de Gênesis que Deus vinha diariamente estar com os seus filhos. Vemos no livro de Apocalipse que Deus planeia estar com o seu povo, habitar com eles e estar entre eles. Sabem, queridos irmãos, a Terra não tem futuro por si só. Ou Jesus volta rapidamente, ou a Terra desfaz-se ela própria através dos seus habitantes, através das guerras, dos cataclismos, enfim, de todas essas coisas que nós bem sabemos. O céu é onde Jesus está. Podemos fazer já deste momento em que nos encontramos um passo importante para o céu, a entrada do céu, se permitirmos que Deus habite em nós. Apocalipse 21, 6 e 7 diz-nos isso. O céu é onde Jesus está. Se formos, por exemplo, a 2 Coríntios 3,12, nós lemos: tendo, pois, tal esperança, usemos de muita ousadia no falar. Este é o momento que nós temos de fazer aquilo que Deus espera de nós. Sabem, há 3 resultados importantes alcançados através da comunhão com o Pai. Primeiro, um coração tranquilo, um coração em paz. Porque se Deus habitar nesse coração, nada do que vier de fora nos poderá quebrar a nossa fé, pela paz que nós temos em Deus. Segundo, poderemos ter a oração respondida, porque aquilo que nós falarmos com Deus é algo que o seu Santo Espírito nos induziu e, obviamente, mais fácil as nossas orações serão respondidas. E terceiro, aquilo que eu já mencionei, a presença do Espírito Santo. E neste momento que nós estamos a viver, é aquilo que mais nós precisamos. Na sua carta a Timóteo, a primeira carta, Paulo diz: Deus Nosso Senhor deseja que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Este é o plano dele para si, para ti e para mim. Que todos nós sejamos salvos e que possamos viver a sua verdade. E Pedro acrescenta: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porque é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Queridos irmãos, uma vez mais, da parte de Deus, tudo foi feito e está a ser feito para que a nossa salvação seja uma realidade. Depende de nós querermos, de nós aceitarmos o que Ele está a fazer por nós. Que Deus nos ajude e abençoe nesse objetivo.